Bem, galera, aula de filosofia. Nosso assunto de hoje é a Escola de Alexandria, na página 348. Mas, antes de mais nada, eu vou fazer uma breve reflexão com vocês sobre uma pergunta que comumente os alunos fazem, né? Por que é que eu devo estudar isso? Por que é que eu tenho que analisar esse conteúdo, falar de uma sociedade e de pessoas que viveram tão distantes de mim e que às vezes não tem nada a ver o que elas viveram com o que eu vivi? É importante que você entenda, eu sou um professor de história, ok? Não sou professor de filosofia. Eu ensino filosofia porque eu tenho por que ensinar. Eu tenho algumas cadeiras na faculdade que me possibilitam isso. Em história, eu ensino história e foi me ensinado a ensinar história porque eu preciso conceder a vocês a possibilidade de vocês se formarem enquanto seres humanos. Quando você estuda as ciências humanas, você se capacita para entender e cada vez mais se humanizar. Entender o passado dos homens e compreender, de certa forma, onde você está e por que as coisas hoje são assim, entendeu? Então, existe um passado absurdo para nós estudarmos aí. Esse conteúdo aqui, hoje mesmo, a aula de hoje vai ser muito mais história do que filosofia, no caso. Porque eu vou falar sobre muitos assuntos ligados no século 3, 2, 1 a.C. e século 1, 2, 3 depois de Cristo. E aí vocês vão tentar entender o que é que está acontecendo nessa época aí, né? Na Grécia, em Roma e na Alexandria. Antes de mais nada, eu queria ler para vocês uma passagem da Bíblia, para vocês encaixarem o que eu estou falando com o que a aula de hoje vai falar. Em Gálatas, no capítulo 5, se não me engano, capítulo 5, versículo 16, fala o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e nunca satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, não andais debaixo da lei. Aí ele vem falar sobre as leis da carne e as leis do Espírito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, e outras no versículo 21. No versículo 22 ele fala: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Para terminar, versículo 24. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Paulo escreve essa carta no ano 68 depois de Cristo, a região da Galácia, que hoje que ficava na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Não é uma igreja específica, é uma região onde existem várias igrejas. Ninguém sabe quantas igrejas são. E o texto deixa bem claro que existe uma separação muito clara entre aqueles que vivem da carne, dos prazeres da carne, e aqueles que vivem dos prazeres do Espírito, né, da vida espirituosa, da fé. Essas pessoas são conduzidas, elas alcançam um estado de paz espiritual que os levaria até Deus, né, e que compreende melhor Deus e vive de fato a vida cristã. Você faz isso. Você busca fazer isso na sua igreja, na igreja católica ou na igreja evangélica. A ideia de conseguir uma estabilidade espiritual com Deus. Paulo prega isso nesse ano, mas nessa época aí a igreja católica e o cristianismo, de fato, aí o cristianismo começava a se espalhar por toda Roma, o Império Romano, e vocês vão ver as ideias cristãs, as ideias pregadas por Jesus Cristo, sendo conciliadas com o pensamento grego, com a filosofia grega, com essas escolas gregas aí. Então tem tudo a ver o que você vive hoje com o que essas filosofias falam, porque essas filosofias, elas influenciam nos textos bíblicos. Essas pessoas viveram na mesma época. A época em que Sêneca viveu, Sêneca é a mesma época em que o menino vive, o Paulo, o apóstolo Paulo. Então isso já é para você entender que existem conexões entre o dia de hoje e o ano 68 a.C., quando Paulo fala isso, ou os anos da formação da escola de Alexandria no século IV. E é para isso que nós vamos agora, ok?
Nós vamos entender o seguinte: a Grécia, no século 4, 3, ela vai ser invadida pela Macedônia. Os exércitos da Macedônia invadem a Grécia. O líder, o rei, é o Filipe II, mas quando ele morre, o seu filho assume o poder, o Alexandre o Grande. O Alexandre aumenta o Império Macedônico, conquista várias outras culturas e espalha o conhecimento grego para essas várias outras civilizações, Oriente e tal. O que acontece ali é uma mistura de culturas, mistura de conhecimento. Nós chamamos dessa fase de helenismo, porque a cultura grega, o conhecimento grego é espalhado por todo o território macedônico. Pois bem, o Alexandre morre. Quando ele morre, na região do Egito, que havia sido conquistada pelos macedônicos, Ptolomeu I, isso no século III, século IV, ele vai fundar uma escola de pensamento, uma escola científica, uma escola que estuda de fato o conhecimento produzido na Grécia e nos vários outros lugares do mundo, reúne ali vários documentos, cria uma grande biblioteca e cria ali um centro de saber, onde vários estudiosos vão frequentar aquele centro. Pessoas dos mais diversos lugares iam até Alexandria, iam até essa escola e estudavam. O que é que esse texto faz aqui? Ele vem mostrar a vocês quem são esses grandes estudiosos, esses grandes teóricos que surgem ali. Aí o texto traz na página 348 o Euclides. O Euclides é um dos mais renomados matemáticos da história. Ele é famoso pela geometria plana e os postulados que ele criou, né? A questão da reta, do ponto e do plano. E existem vários outros conhecimentos que ele desenvolve aqui. Perceba, eu não vou estar falando especificadamente de filósofos, eu vou falar de pessoas que se destacaram tanto na matemática, quanto na astrologia, tanto na mecânica, na filosofia, na oratória, vários outros, até na medicina, como por exemplo Galeno, que vai aparecer mais depois aqui. Então entenda, são vários estudiosos que aparecem nesse século e aparecem nessa escola de uma forma que eles se destacam em várias áreas. Na página 348, nós temos os conceitos primitivos de ponto, reta e plano, que são criados através de postulados, enunciados e aceitos em demonstrações, criados no livro Elementos, do Euclides, que é até a geometria euclidiana, que é muito famosa e, de certa forma, é uma grande área da matemática na atualidade. Mais na frente nós vamos ver um grande cientista, considerado por muitos mesmo, talvez o maior cientista do mundo antigo, que é o Arquimedes. O Arquimedes é famoso por criar várias e várias técnicas e várias invenções, né? A lei do impulso, ele consegue decifrá-la, ele consegue elaborar um sistema de alavancas eficaz, dizendo ele que tem até uma historinha sobre ele, um mito que fala que ele disse que se dessem a ele uma alavanca, ele moveria o mundo, né? Ele também estudou o centro de gravidade dos corpos, o equilíbrio de alavancas, como eu já falei a vocês, e fundamentos básicos da mecânica e do equilíbrio. Ele fez esse estudo, além da hidrostática, que é uma área também que ele estudou bastante, com a questão do impulso, né? A força de impulso. É importante que você entenda que essa ciência que é desenvolvida ali ainda não é uma ciência assim tão exata como é a ciência do século XVI, XVII, com o Galileu, com o Isaac Newton, com o René Descartes, que é uma ciência que tem uma série de processos, uma série de etapas a se seguir até chegar ao conhecimento verdadeiro. Ainda que é muito especulativa, ainda é muito idealizada apenas, contemplada. Eles estudam esses fenômenos, eles criam essas invenções, o Galileu não, o Arquimedes, mas ele ainda não tem um sistema científico elaborado e bem eficaz, entendeu? Mais na frente, na página 349, nós vamos ter o Ptolomeu e o geocentrismo, a ideia de que o centro do universo é a Terra, não é o Sol. Isso está errado, né? Vocês sabem disso. Vocês sabem muito bem que o centro do universo é o Sol, o modelo heliocêntrico. Mas por muito tempo mesmo, a Igreja Católica e esses estudiosos do mundo antigo que frequentaram essa escola, através de cálculos, de estudos, o Ptolomeu, ele acreditava que o centro do universo era a Terra, era o geocentrismo, né? Isso daqui vai causar até a morte de alguns estudiosos depois, lá na frente, no século XVI, por ali, século XVI, XVII,
que vão confrontar a Igreja Católica e dizer que não, que o centro do universo não é a Terra, como a Igreja fala, e a Igreja se pautava em textos bíblicos que remetem a isso, né? Por exemplo, quando fala que Josué parou o Sol e o Sol parou para que Josué lutasse e tal, a ideia de que o Sol se movimenta, né? Era uma ideia criada pela Igreja, e de que a Terra era parada, né? Pois bem, isso vai ser derrubado e posto por terra com a ciência, né? No século XVI, XVII, quando Nicolau Copérnico, ele junto com o Nicolau Copérnico, ele cria a teoria heliocêntrica, junto com o Galileu depois. Galileu Galilei. Na página 349, por fim, nós temos o Galeno. O Galeno, galera, ele é um... como é que posso falar a vocês? Um estudioso que se dedicou às atividades médicas de uma forma assim tão absurda naquela época. Primeiro porque a igreja não permitia, não era permitido, porque a igreja não existia nessa época. Entre a sociedade grega não era permitido você dissecar os corpos. Não era permitido você dissecar os corpos. Isso era proibido por lei. Dissecar seria tipo pegar esse corpo morto e fazer estudos com base nos interiores, nos órgãos e tal. Isso era proibido. Então ele fazia isso com animais, no caso. E ele criou, cara, uma série de conhecimentos aí que são conhecimentos inovadores, meu irmão, para a época. Por exemplo, a distinção de veias e artérias, foi ele quem fez. A questão do sangue venoso e sangue arterioso. A questão dos rins que processam a urina e que fazem a filtração da urina, né? E é um órgão excretor, no caso, é ele quem excreta o material líquido que não serve para o corpo. A laringe, como uma parte do corpo, é responsável pela voz. O cérebro, que controla os movimentos, controla o corpo, controla os músculos. Essas informações aí são informações que ele criou numa época muito, muito, muito antiga. Então, são conhecimentos que tipo, hoje, talvez se você tivesse material para isso, você demoraria um pouquinho para entender esse negócio, entendeu? Olha quantos estudiosos tem nascendo nesse mundo, nessa época, com os estudos nessa escola aqui. Aqui na página 349 vai falar um pouquinho sobre o fim da escola de Alexandria e da biblioteca. A biblioteca, cara, ela é um dos mais... é uma das maiores perdas da humanidade, porque ali tinha muito conhecimento sobre Aristóteles, sobre Platão, sobre Hermes Trismegistus e vários outros sábios que a gente não tem nem mais contato hoje em dia com eles, porque ali se perderam, entendeu? Foi queimada ela. Ela passou por vários ataques e várias vezes vários grupos religiosos tentaram derrubá-la. O texto fala aqui que ela tinha em média 700 mil livros. Isso é muita coisa para aquela época, um mundo antigo, entendeu? E aí ela vai passar por vários e vários ataques, né? Vários e vários incêndios feitos no século IV, por exemplo, por cristãos. E por que por cristãos? Porque os estudos que existiam lá, por muitos cristãos fervorosos, né? Era um centro de heresia, era um centro de conhecimento contra Deus, entendeu? O que era produzido ali era algo que manifestava apenas o humano, né? Os conhecimentos humanos, e poderia ser uma ameaça e uma ofensa à doutrina de Cristo. Os muçulmanos aqui no século VII, em 641, são os responsáveis pelo fim dessa escola, dessa biblioteca. Eu só quero que você entenda como nós tivemos aí uma grande perda de documentos, muitos documentos que existiram no passado, que foram fonte de conhecimentos absurdos na área da medicina, da arquitetura, e de várias outras áreas da ciência foram perdidos, entendeu? Perdidos. Bem, vamos para a página 350. 350. Eu vou apresentar para vocês quatro caras. É o Cícero, o Sêneca, o Epíteto e, para terminar, o Marco Aurélio, né? Mas são informações bem básicas, aqui não tem muito conteúdo sobre eles. Não tem. Uma informação essencial para vocês nessa época aí. Quem vocês acham que, de certa forma, estava sendo apoiado pela igreja? Era a doutrina epicurista ou a doutrina estoica? Os epicuristas, eles valorizam o prazer moderado, o prazer controlado, o prazer baseado na razão, na virtude. A vida para eles, do início ao fim, ela teria como felicidade a busca desse prazer.
Epicuro ele não defende um prazer extravasado, um prazer devasso, um prazer incontrolável. Ele até nega isso e diz que isso corrompe a alma, perturba a alma, né? E para essas escolas, tanto a estoica quanto a epicurista, é importante você manter a alma preservada e o espírito calmo e brando, né, que é a imperturbabilidade da alma, a ataraxia. Para os epicuristas, os deuses não interferem na vida humana e não se importam com as ações humanas. A alma ela tem um fim junto com o corpo. E prazeres como a fama, prazeres como o sucesso, a glória, não devem ser buscados porque isso são fontes de dor e sofrimento. Então, a igreja olha para isso e vê prazer, 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 prazer. Olha o texto que eu li. Olha o texto que eu li na primeira aula. Eu falei para vocês que o texto, ele nega o prazer. A vida do cristão tem que ser uma vida ascética, sem prazeres, sem euforia, sem beberranças, sem festas, sem o vinho. Então, o epicurismo ele não vai ser muito aceito pela Igreja Católica. Ele vai ser até combatido pela Igreja, de uma forma que o estoicismo é aceito. Quando os estoicos falam que existe uma razão, uma logos universal, que tudo controla, que tudo coloca no seu devido lugar, e você deve aceitar o seu destino conforme ele vem, os cristãos entendem isso como a vontade de Deus, entendeu? E que você tem que obedecer essa vontade de Deus, porque Deus colocou tudo no seu devido lugar. Quando os estoicos falam que Deus está em tudo, né? O panteísmo, os cristãos assimilam isso à ideia de que Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Quando os estoicos falam que você deve negar os prazeres, negá-los, todos os prazeres, os bons, os ruins, os moderados, os imoderados, a própria Bíblia fala isso. Se não me engano, em Tito, quando ele vai falar do pastor, do presbítero, do diácono, dos membros da igreja, né? Todos eles falam, olha, que sejam moderados no trato, na fala, moderados, moderados, moderados. Ou seja, evitem o prazer. Evitem a euforia, a busca pela fama, pelo sucesso. Eu olho para cá, mas é porque eu tenho que olhar aqui, ó. É porque eu troco às vezes. Então perceba, se eu for falar a vocês qual é a escola helenística que os cristãos aderem, é o estoicismo. É o estoicismo. O Cícero, que foi um grande escritor, advogado, retórico, ele foi um cônsul em Roma, ali no finalzinho da República e começo do Império, a transição ali. República, triunviratos, primeiro triunvirato, segundo triunvirato, e o Império com o Otávio Augusto. Ele viveu nessa época em que Roma vivia vários problemas, várias crises, vários conflitos. Roma não conseguia se estruturar. E ele é considerado talvez um dos maiores articuladores, maiores políticos que o mundo já viu, diante da sua grande inteligência e sabedoria e saber falar, discursar, defender-se. Ele foi muito famoso em vários fatos ocorridos dentro de Roma. Por exemplo, como as catilinárias, né, que são os... Como posso falar? São os discursos contra Catilina. Catilina foi um homem ligado ao governo de Roma que queria derrubar o poder e instituir um grupo, um exército para derrubar o poder da República e instaurar um poder onde ele estaria à frente. E nessa época Cícero era cônsul. E há um debate muito grande, há uma defesa muito grande da República, de uma forma que ele luta contra Catilina, discursa contra Catilina, pune Catilina, a morte por conspiração. Esses textos são muito famosos. Cícero defende as várias escolas gregas, estoicismo, epicurismo e até mesmo o platonismo ele defende. Ele não era adepto de uma escola apenas, o texto fala aqui, ó, um texto dele mesmo. Ele defendia cada qual o que pensa, pois os juízos são livres, cada qual tem sua forma de pensar. Nós manteremos nossa posição e não constrangidos pelas leis de nenhuma escola particular, a que forçosamente obedeceríamos. Sempre buscaremos em filosofia o que em cada coisa é mais provável. Então, eu não vou me prender a nenhuma escola.
Eu posso muito bem usar o melhor de cada escola, é uma coisa que eu também faço hoje em dia. Ele usava o latim para criar as suas teorias, as suas poesias, os seus poemas, os seus textos. Isso é uma coisa inovadora, porque na época o grego era mais utilizado, e aí ele reforça e melhora a ideia do latim como uma língua que pode ser utilizada para fazer textos cultos. E na sua obra sobre a República e sobre as leis, ele adere a um pensamento estoico de uma forma que ele reconhece a importância da autoconservação, do amor de si, e ele destaca um aspecto que seria caracterizado da cultura romana, a ideia de humanitas. Humanitas, que é uma ideia de uma educação que forma um sujeito de uma forma íntegra e total, plena, onde ele aprenda a ser uma pessoa moral, uma pessoa ética, uma pessoa conhecida em conhecimento mesmo, uma pessoa que saiba refletir, que saiba se posicionar, que saiba argumentar, que tenha persuasão. Então isso é o humanitas. É uma educação para a vida em sociedade, entendeu? Uma educação plena. Não apenas uma educação dos números ou da ciência, ou uma educação ética, mas uma educação que envolva todos esses aspectos. É isso que ele defende para a educação de um homem dentro da cidade de Roma. Bem, 351 é a página Sêneca. Galera, Sêneca, ele viveu na época do governo de Cláudio, o imperador Cláudio, isso já no século I depois de Cristo. E nesse governo ele sofreu muitos e muitos ataques, né? Ele foi condenado até ao exílio por terem denunciado que ele estava se envolvendo com a sobrinha do imperador, o Cláudio. Mas isso foi mentira, no caso. Ele era um homem muito rico mesmo. E ele defendia o estoicismo, a ideia de que você deveria se controlar os seus desejos de uma forma total. Assim, você deveria desprezar os prazeres da vida. Apesar dele ser muito rico, ele reconhecia que a riqueza dele não era um empecilho para ele ter uma vida estoica, porque ele sabia que a riqueza dele é um fruto do trabalho dele. Não é uma coisa que ele construiu e ganhou à toa, entendeu? Ele ganhou porque ele trabalhou, então ele tem o direito de desfrutar dela, mas ele desfruta dela sabendo que aquilo é uma condição existencial. Foi dada a ele por meio do trabalho, é um benefício que ele ganhou por meio do trabalho, mas ele não vai se ensoberbecer e não se ensoberbece por isso. O Sêneca, como eu falei a vocês, ele vive no governo de Cláudio. Quando Cláudio morre, quem assume o poder, se não me engano, é o sobrinho de Cláudio, que é o Nero. Todo mundo conhece o Nero na história de Roma, que é um dos imperadores mais loucos que o mundo já viu, né? Junto com o Calígula. Então Nero, por 7 anos, 8 anos, governou Roma de uma forma tão esplêndida, tão maravilhosa, assim, que as pessoas não entendiam, mas era ele, o Sêneca, por trás, auxiliando o Nero, um conselheiro mesmo do Nero. Com o passar do tempo, o Sêneca vai se tornar um senador de Roma, vai governar junto com o Nero. Ele até defende o Nero em algumas situações, quando, por exemplo, a mãe de Nero morre, Messalina, porque queria tomar o poder de Nero, e se não me engano ela é envenenada pelo próprio imperador. Aí Sêneca tenta defender a atuação de Nero, mas ficou feio para ele, entendeu? E com o passar do tempo ele começa a se misturar em situações embaraçosas, porque o imperador cada vez mais se mete em situações que ele não consegue mais explicar, entendeu? E como ele era uma pessoa muito sábia, muito douta, ele começa a se afastar desse centro de poder de uma forma que quando ele sai do poder, lá no final de sua vida, ele é acusado lá no final da sua vida, com 62 anos, 63 anos, de ter conspirado contra Nero para matar o próprio imperador, sendo que ele não fez isso. E aí ele é tão assim, tão socrático, né, que ele aceitou morrer. Ele pega e se corta os pulsos. A mulher dele, vendo a situação, também se mata. E aí o Nero, meu Deus do céu, o Nero, para não ganhar má fama de ter matado um cara tão importante na cidade de Roma, o Nero manda até rapidamente tentar curar a mulher dele, e a mulher dele consegue passar um tempo com vida, mas ele morre nesse dia, ele se suicida, o Sêneca. Eu não falei, mas o Cícero, que é o anterior que eu falei a vocês, ele é morto, ele é assassinado por quem? Por Marco Antônio, que era um dos 3 generais do segundo triunvirato. Do primeiro triunvirato, desculpa. Primeiro triunvirato. Ele cria uma rivalidade com o general Marco Antônio, que foi aquele que se misturou com Cleópatra, a rainha do Egito. E aí Marco Antônio manda matá-lo.
porque ele era uma pessoa muito influente dentro da cidade de Roma e ele era um adversário político muito forte. Para o Sêneca, voltando para Sêneca na página 351, a educação do indivíduo ela deveria ser uma educação que controlasse os apetites, controlasse os desejos. Roma deveria disponibilizar uma educação para as pessoas que dessem às pessoas um ensinamento de como ela deveria controlar as suas emoções, controlar os seus apetites e ter uma vida pautada na moral e na ética. Para ele, o destino carrega todos, tanto aqueles que têm medo dele e aqueles que aceitam o destino, quanto aqueles que não aceitam. As coisas vão acontecer e nunca vão deixar de acontecer por causa da sua vontade. A ideia de logos, né? A ideia de que o mundo é governado por uma força divina que tudo controla. Por fim, nós temos o Marco Aurélio, aqui na página 351. O Marco Aurélio, ele foi até um imperador de Roma, ele é considerado um imperador sábio, ele governou ali no século II depois de Cristo. Ele também se baseava nas ideias estoicas, no estoicismo, na ideia de você refrear o prazer e ter uma vida pautada com o que o destino oferece para você. E o Marco Aurélio, ele é até o imperador que você vai encontrar no filme O Gladiador. Filme muito bom que fala sobre a Roma Antiga. Nesse filme, no começo do filme, tem um imperador que vai fazer as campanhas contra os gauleses, contra os povos bárbaros ali na região norte da Europa. E nessas campanhas, o filme ele mostra o Marco Aurélio escrevendo alguns textos, né? E ele mostra até o seu filho, que é o Cômodos Severus, que vai assumir o trono depois da morte do Marco Aurélio. Então é isso, galera, ok? Perceba que essas escolas de pensamento, né, que nasceram na Grécia, como Epicuro, com o Zenão de Cício, elas são escolas que influenciam uma porrada de gente, entendeu? Até mesmo a Igreja Católica, como eu falei a vocês, adere, né, pega um pouco dos ensinamentos estoicos e encaixa na sua doutrina, né? Então é isso, meu povo. Valeu aí.